Bom, nosso tema de hoje, Nath. Cara, o tema de hoje é acabou, boa sorte. É só isso. É Não isso, tem mais gente, jeito. né? Como diz o outro, tudo tem um fim nessa vida. Às vezes o Sim, fim chega de forma mais precoce, outras vezes nem tanto, mas o fim chega, né? E aí, o que rolou? é isso, né? Acho que a gente vai contar tudo nesse episódio. Então, você que tá aí já continua, segue a gente até o fim, que a gente vai contar tudo o que rolou, tudo que trouxe a gente para essa Os decisão, bastidores, né, os dessa decisão. bastidores. Aí, para você que tá chegando agora, oi, eu sou a Nath. Oi, eu também sou a Nath. E os cachorros estão perdidos na vida aqui dentro Acho de que casa, só a Kiara vai aparecer. né? E esse é o Para Praxis, um podcast feito por duas estudantes de psicologia para contar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e muitos surtos do curso. E o surto que vocês vão acabar de ver aqui, porque faz parte do nosso rolê do curso. Enfim. E aí que a gente sentou, conversou, né? A gente vem passando por alguns problemas com o podcast e a gente optou por essa decisão de Mudar o nosso conteúdo. na verdade, eu já ia entregar já o tema, já ia falar de enganar você. De mudar o nosso conteúdo. Tá vendo? A gente sabe fazer clickbait também. E é isso, galera. Vocês caíram em mais um clickbait. Os milhares que a gente cai todos os dias, né? Exatamente. A questão é essa, mas só para deixar claro, tá? Ninguém aqui vai terminar o podcast. A gente continua, a gente segue nesse rolê, mas o tema de hoje é justamente esse. É o quão a internet engana vocês e o quanto vocês gostam de ser enganados. Exatamente. O quanto fofoca vende. Eu digo mais que a desgraça vende. Por esse A lado. desgraça vende. Não é à toa que pessoas como alguns fofoqueiros muito famosos, que eu não vou citar o nome, que inclusive está envolvido com escândalos financeiros envolvendo a Previdência do Brasil, né? Ganham tanto dinheiro, tanto seguidor e tanta notoriedade expondo as pessoas, porque Sim. ninguém quer ver o lado bonito do outro. Todo mundo quer ver o lado podre. Não, ninguém quer ver o lado bonito, porque é o lado podre mesmo. Eu Eu acho que traz um pouquinho mais pra perto, de tipo assim, sai do da degrau. humanidade, né? Mas sai do degrau que a gente coloca ali num patamar que a gente coloca, não sei porquê, mas enfim, Eu né? estava assistindo hoje um episódio do Flow, que eu acho que de todos os episódios do Flow que eu já assisti, acho que é um dos melhores. Ele é um sacerdote do candomblé, esse entrevistado. Eu esqueci o nome dele, depois eu vejo direitinho, tá? E ele teve uma fala nesse episódio, para mim foi muito interessante, que ele fala que o ser humano não foi programado para ser feliz. O ser humano foi programado para Pesado. ser infeliz, né? Que a gente vive na desgraça, a gente vibra com a desgraça, né? E a fala dele eu acho que vem muito caber aqui dentro hoje do que a gente traz de assunto, porque assim, por exemplo, aconteceu um acidente na estrada, né? Forma aquele congestionamento porque alguém quer ver a parte de um corpo, Isso é. né? Então, quer dizer, você está se alimentando realmente da desgraça do outro. É a Uhum. curiosidade, né? Fulano foi acionado pelo MPF porque vendia conteúdo misógino. Todo mundo veiculando isso porque o cara se lascou, né? Então a gente se retroalimenta da desgraça. Eu acho que cabe muito num lugar da gente olhar e se comparar, sabe? Do tipo, mas eu fiz tal coisa, mas ó, o fulano, você viu o fulano? É o lugar de comparação para me colocar no lugar de melhor que a pessoa. Para justificar que o que eu fiz não é tão ruim, Uhum. Tem esse lado aí também. Tem esse lado aí também. né? Eu acho que são muitos lados dessa história. São muitos lados mesmo, mas eu acho que vale a pena a gente pontuar que a gente chegou nesse tema
Porque se você é uma das 5 pessoas que nos acompanha aí fielmente, um dos 5 fãs fiéis aí do podcast, sabe que os nossos vídeos não estão sendo entregues, né? Os nossos episódios não estão sendo entregues. Então, nesse meio tempo, tanto eu quanto a Nath parou para observar o que era o algoritmo do YouTube, o que estava entregando, o que não estava entregando. A gente está ficando louca com essas coisas de algoritmos, sério. E o mais maluco é que a própria inteligência artificial do YouTube, né? Porque para quem hoje é creator, você tem um suporte de inteligência artificial que ele vai te ajudar e vai falar exatamente aquilo, o que está acontecendo para você não entregar. Exatamente. Vou abrir até um parêntese, tá? Isso acontece no iFood também, sabia? Não sabia. Quando você tem uma loja no iFood e você não está atingindo um volume de venda esperado, a própria IA do iFood pelo WhatsApp entra em contato com você, te ajuda numa análise para entender o porquê que a tua loja não está tão exposta e te dá o caminho, entre aspas, né? Te dá meio que o caminho ali das pedras do que você pode fazer para você conseguir melhorar o seu fluxo de vendas. Não é só no YouTube. Não. É a IA dominando tudo aí. Na verdade, é porque eu acredito, tá? Isso é um achismo meu. As regras, elas são mudadas a todo momento, e a gente percebe muito isso no Instagram, né? Que também é outra coisa que a gente está sofrendo hoje, é com a questão dos algoritmos do Instagram mudando e se tornando uma cópia barata do TikTok. Sim. Né? E é onde a gente começa a entender que o conteúdo, quando ele não gera impacto imediato, ele não é entregue. Não, de forma alguma. Uma das análises que a IA do YouTube nos trouxe é que precisava aprender nos 5 primeiros minutos. E precisava ter frases de impacto, né? Ou Que é o seja, famoso vamos acabar. clickbait. É o fim. É o Você fim. viu a briga do fulano com o ciclano. Vou te contar o que nunca disseram de tal coisa. Gente. 10 coisas sobre psicologia que nunca te disseram. Aí você vai ver, são todas as coisas mais batidas de psicologia que a gente já sabe. Mas é o tal a frase de efeito para engajar o conteúdo. Sim, né? Que isso já é usado por publicidade, né? Sim. Que a gente vê as propagandas lá de compre, leve 2, pague 1. Ou promoção, e aí você vê, baixou de 80 para R$ 79,99. Frete grátis, aí aumenta o valor do produto. Ah, sim. Eu amo essas coisas de publicidade. Inclusive, esses dias no iFood, né, tava alguns produtos, por exemplo, eu lembro que alguns produtos do McDonald's estavam a R$1, né? Aí eu fui olhar. Só que assim, você paga R$1 no hambúrguer e 14 conto de entrega. Mas o hambúrguer tá R$1. O hambúrguer entendeu? tá R$1. O hambúrguer tá R$1. É a isso. forma como eles enganam o nosso cérebro, né? Sim. E a gente acaba entrando muito nesse lugar das nossas aulas de comportamental. Muito, muito. E é engraçado porque, pelo menos quando eu fiz publicidade, não, acho que eu já comentei isso com você, que muito do que a gente está vendo na comportamental agora, eu vi em publicidade, lógico, não dito De uma como forma comportamental, mais resumida, né? Na verdade de uma forma mais mascarada, porque o que a gente usava na publicidade era para reter o cliente. Então, ou seja, eu já estava tendo as habilidades para literalmente você reter o cliente ali. Então, de uma forma bem esdrúxula, eu aprendia como enganar o cliente, a como fazer o comportamento dele agir para compra. É literalmente isso. A publicidade não é isso? A publicidade é isso. Esse lugar de enganar o cérebro da gente? Sim, a publicidade e o marketing é exatamente isso. Eu amo aqueles vídeos de o que vendem para você e o que te entregam, sabe? Que mostra a imagem de um sorvete maravilhoso e quando você recebe o negócio tá tudo escarunchado lá, tudo triste.
né? Todo mundo sabe que o hambúrguer é com um monte de palitinho ali no meio para ele ter volume. E que o queijo da pizza é cola. Eu não sabia que o queijo da pizza era cola. Ou que o leite em propaganda é tinta para ficar mais branco e mais denso. É? É. Truques. Truques. Truques, entendeu? Então, é muito isso, né? E hoje a gente tem um volume muito grande desses truques para vender coisas, né? E, Nath, eu queria que você explicasse um pouco mais o que que é o tal do clickbait que a gente está tanto falando aqui. Né, a gente fala, pula para outra coisa, não explica o que é o clickbait. Exato. Vou pegar minha cola aqui, tá? O clickbait, ele é uma estratégia de conteúdo digital que utiliza o sensacionalismo para reter as pessoas, né? Um sensacionalismo exagerado, muitas vezes enganoso, e é só simplesmente para mexer com a sua curiosidade e com a sua emoção em cima do tema, para garantir a sua visualização. Que nem a gente fez agora, falando é o fim, né? Provavelmente que eu vou fazer, né? Porque eu não fiz ainda, mas provavelmente eu vou fazer uma thumb gigantesca escrito em preto e branco com um é o fim em branco, assim, para chamar uma linda atenção, para todo mundo falar: Meu Deus! O que aconteceu? Mas se mataram, mas não se davam tão. Não, gente, a gente se dá bem, mas não é todo dia. Não. Ninguém se dá bem todo dia. Que fica muito claro que realmente ninguém se dá bem. É impossível você se dar bem com alguém todo dia. Ainda mais com intimidade, pior a situação ainda. Não, e assim, né? A gente estuda junto, a gente tem um podcast junto, né? A gente faz projetos juntos. Essa semana a gente ia se ver a semana inteira. A gente só não se viu a semana inteira porque não teve aula. Exato. Mas ia ser de segunda a domingo. A domingo. Não, na realidade a gente vai emendar 15 dias se vendo todo dia. Exatamente. Então não tem como você se dar bem todo dia. Não tem, gente. E outra, a gente tem que lembrar que ser humano, a emoção muda, né? Tem dia que um vai estar mais abatido, apático, o outro vai estar mais feliz, melhorzinho. A gente precisa entender que a gente precisa respeitar o próximo, né? Mas voltando para essa questão do clickbait, é realmente muito essa questão de nós sermos, né, quando a gente traz para o mundo científico, nós sermos os ratos de Skinner. Sim. É nós clicar ali no botãozinho e ter a recompensa, né? A rede social faz muito isso. Exato. Explicação básica, tá? Para você que está nos assistindo e não sabe o que é a caixa de Skinner, tá? Porque eu sei que tem muita gente que não teve nunca contato com essa questão, mas para você entender, caixa de Skinner é simplesmente esse moço chamado Skinner, né? Pegou uns ratinhos bonitinhos, branquinhos de laboratório, colocou eles dentro de uma caixa e essa caixa continha um botão. E sempre que esse rato apertava essa caceta desse botão, disparava uma coisa, eu não lembro o que era que disparava, mas enfim, era um estímulo que o rato sofria. Eu não lembro se era comida eu também não lembro. Ou o que era. Mas enfim, era o tal do reforço positivo que ele fazia com o rato. Porque quando ele apertava o botão, ele ganhava uma recompensa. Então, ele vai condicionando esse rato, que vai aprender através do condicionamento e do adestramento. Porque, gente, a revelação número 1 do dia, tá? Nós somos tudo adestrado. Sim. É tudo adestrado mesmo. A internet faz muito isso com a gente, né? Nessa onda da gente pesquisar como é que funcionam os algoritmos, dá pra gente perceber muito isso, que o próprio Instagram, o TikTok faz isso com a gente, né? Porque ele vai liberando ali, quanto mais a gente vai virando, subindo a tela, a gente tem ali um reforço positivo. E a história dos botões que a gente tinha comentado, do tenho interesse, não tenho interesse. Sim. É o botão do Skinner, é o botão do rato. E você, como uma boa cobaia, vai lá e fala, eu não tenho interesse nesse conteúdo. Ou tem interesse nesse conteúdo. E é onde que você vai ou não receber aquele, né, conteúdo. Só que assim, se você acha que você está treinando o teu algoritmo... Não, literalmente assim, é um círculo vicioso. Você
treina o seu algoritmo, que na verdade você ensina o algoritmo a você fazer a ele te entregar aquilo que você gosta de ver. E ele te condiciona. E ele te condiciona a passar ali mais tempo que o necessário, porque assim, hoje as redes sociais, elas se mantêm conforme o tempo que você passa. Vai ter aquele joguinho chato que sempre aparece de anúncio, ou as novelas verticais. Que você tem que assistir que o você anúncio. tem que assistir o anúncio para ver. Esses aplicativos, eles se mantêm a partir do anúncio. O Instagram, TikTok, o próprio YouTube, eles não têm aonde se manter. Como é que eles vão se manter? Se eles não têm os anúncios são poucos. Eles vão se manter à base de quanto tempo você se mantém ali. E você viu que agora, até o próprio YouTube trouxe o YouTube Shop. Sim. Ou seja, você tem mais uma escala, né, para você subir no condicionamento de compra. É mais uma coisa. E aí ele vai entregar tudo que é parecido com o conteúdo que você consome. Sim. Para que chegue até você aquele produto que você quer, que ele acha que vai chegar certo, né? Exatamente. Isso é uma prática da publicidade que está sendo aplicada de uma forma totalmente diferente dentro das redes sociais, né? Que é aquela questão que eu até passei para você essa semana do grupo focal. Né, que o grupo focal nada mais é que você fazer perguntas para o seu cliente ou para o seu possível cliente, para você entender aonde se encaixa ali o seu produto. Geralmente é feito quando você vai lançar algum produto. Sim. Ou quando você já lançou e você quer entender como está aquele produto no mercado. Então, basicamente, o Instagram, o YouTube, as redes sociais em si ficam fazendo isso o tempo inteiro para saber como vai te condicionar melhor. Para você não sair dali. E acaba que a gente realmente não sai dali em nenhum momento. A gente hoje tem aí uma questão muito grande, né, de vícios em redes sociais, não só em jogos de bet, por exemplo, porque a gente sabe que o grande problema no Brasil hoje são apostas, né? São as bets com os jogos de azar, que essas pessoas estão perdendo muito dinheiro e tudo mais. Mas a gente precisa também lembrar que a rede social, ela dispara esse gatilho do vício, né? Quem aí nunca ficou uma hora e você nem percebeu que você ficou uma hora scrollando a tela, vendo videozinhos de 20, 30 segundos, né? E você não teve noção do tempo que você perdeu ali. Inclusive, aconselho a vocês a entrar lá no Instagram e ver quanto tempo vocês passam. Porque há um tempo atrás eu fiz isso e tomei um susto do caramba. Ó, eu não sei o Android como funciona, tá? Mas os iPhones, os Apples da vida, eles têm um computador, eu vou até mostrar aqui pra Nath, depois se ela coloca até um print da tela aqui, que ele mostra, tá vendo? E ele ranqueia aqui quais foram os aplicativos que você mais usou e quantas horas você ficou em cada aplicativo. Ah, não, mas eu acho que o Android tem isso também. Mas o próprio Instagram, ele mostra quanto tempo você passa dentro dele. Eu não sabia. Ele mostra. E ele também dá para você colocar um regulador de tempo, né? Que ele proíbe você de ficar mais do que aquilo que você já gastou. Proíbe assim, entre aspas. Ele aparece ali um aviso. Aí você que decide se você aperta OK e sai do aplicativo, ou se você aperta OK, mais 5 minutos, ignorar o tempo, que isso acontece. É o que a gente faz com soneca do... É o que a gente faz com soneca. A gente faz com a soneca, mas tá ali, né? Exato. Aparece ali, não tem jeito. Exato. E eu acho que, aí fazendo um adendo de outra coisa, né, que não é clickbait que o Instagram tá fazendo agora, mas é um outro tipo eu não sei se é abordagem neurológica, enfim, mas é alguma coisa que mexe com a nossa percepção ali, que eu acho que daria um outro tema, inclusive. Mas o que o algoritmo está fazendo agora, eu acho que vai prender mais as pessoas, e o risco de vício é gigantesco, né? Que eles estão agora, porque nossa, tô gaguejando. Tô falando isso porque a gente realmente mergulhou nessa de entender os algoritmos. A Nath mais do que eu, tá, gente? Porque
porque essa semana foi uma semana para mim bem desafiadora. É. Mas eu mandei tudo pra ela, que ela Não, eu vi algumas coisas Mas, eu vi. mas enfim, Até quando verdade. Mas enfim, o que o Instagram tá fazendo agora é fazer com que o seu cérebro se sinta mais confortável possível. Então, luz baixa, efeito de voz, efeito de letra. Então, começa a mostrar um monte de coisinha assim para causar um impacto, né, que eles só chamam de gatilho de som ou gatilho de voz, para realmente te impactar e te prender ali. E o pior é que essa merda prende. Prende, porque você se sente num lugar de conforto de assistir o vídeo, né? Ela prende de uma forma, porque, tipo assim, eu tava analisando os vídeos das pessoas ensinando isso, e eu tava tentando sair dali, mas não conseguia sair dali, porque aquele negócio prendia, porque era tanto efeito, seu cérebro tá sendo tão estimulado, mas um estímulo tão calmo ao mesmo tempo. Porque é o que a gente sempre fala, né? O cérebro, ele gosta de coisa confortável. O cérebro da gente, ele não gosta de gastar energia, tá? A gente tem... Gente, por natureza, o cérebro do ser humano, ele é preguiçoso, né? Como tanto que a gente tem aí a adrenalina, que é o que faz a gente Sim. levantar o popotinho da cama e vamos, meu filho, porque, né? E a gente usava muito ela quando nós estávamos lá na época que exigia fugir de bicho e tudo mais, né? Que era o que fazia a gente, que era o instinto de sobrevivência. E se a gente for pensar, o nosso cérebro, ele é o mesmo desde sempre. Sim, o sistema é o mesmo desde sempre. Exatamente, isso não mudou em absolutamente nada, né? Então a gente continua com o mesmo cérebro preguiçoso e tudo mais. Então, quanto mais conforto o nosso cérebro tem, ele ganha, mais feliz ele fica e mais você se apega àquilo, né? Então, quando a gente para ver, por exemplo, tudo isso que as redes sociais no geral, nem citando nomes de redes sociais, fazem, inclusive a gente pode arrastar isso para o próprio chat GPT. A gente pode arrastar isso para as próprias IAs, né? Que eles usam, entre muitas aspas, de uma psicologia barata para manter a gente consumindo. Sim. Para manter a gente engajado, enfim, né? Porque, por exemplo, eu não sei se vocês usam, né? Alguém aqui tem o hábito de usar ChatGPT, barra todo mundo. Mas sempre que eu estava estudando pelo ChatGPT, né, para as provas, ele colocava assim para mim: olha, muito bem colocado a sua resposta, mas vamos melhorar tal coisa? Tipo, ele não virava para mim e falava assim: ô, sua retardada, tá errado. Não. Ou sua burra, você errou. Não. Ele ia assim: não, você tá certa, mas então, eu tenho uma resposta melhor aqui, deixa eu te dar. Exato, ele é programado para te agradar. Sim. Para você ficar, porque ninguém vai ficar num lugar em que apanha, né? Em que é escorraçado. Nem um pouco. A pessoa vai ficar num lugar que acolhe ela. Aí a gente faz um outro link, que é a quantidade de gente indo fazer terapia com o ChatGPT. Porque vai favorecer mais o acolhimento do que a mudança, né? Exato. Não vai te dar o tapa na cara que a terapia te dá. Todo mundo merecia ter uma Cláudia na vida, só falo isso. Eu só digo isso. Todo mundo merecia ter uma Cláudia na vida. Vamos deixar o contato da Cláudia. Coitada, a bicha não tem mais nem horário. Vai ficar difícil. A bicha não tem mais nem horário de judiação. Ninguém mandou você fazer a publicidade dela, vai ficar difícil. Ela é maravilhosa, gente. Desculpa. Sou fã da minha psicóloga. Apanho toda a sessão, praticamente, eu sou fã dela. Mas eu acho que fazendo só um adendo antes de voltar para o tema central, eu vi um vídeo esses dias de um professor que estava corrigindo provas de uma outra matéria. Não era matéria dele, não era a disciplina dele, mas ele aplicou a prova, então ele foi olhar a prova porque ele estava tendo um problema nas provas dele. Tá. Que os alunos não estavam mais fazendo as dissertativas. Eles só faziam
só respondiam na prova as alternativas. As dissertativas eles não faziam mais. E aí, eu, como uma boa estudante, percebi uma coisa. Eu achava que isso só estava sendo afetado dentro da faculdade, dentro das universidades. Mas aí eu percebi que não, tá começando antes, já tá lá no ensino médio, já tá lá no ensino fundamental, porque a galera não tá querendo mais Pensar, pensar, raciocinar, desenvolver pensamento crítico. não tá querendo mais pensar. O pessoal nem lia. Ele falou que as crianças nem leram a questão dissertativa. Né? No vídeo ele fala, elas não leram, elas só simplesmente não queriam pensar. E isso eu percebo que a galera tá usando muito o ChatGPT para escrever os textos, que isso a gente sabe, né? A gente é estudante, a Não, gente a gente sofre, inclusive sofre a com gente isso. sofre com isso, né? Nós tivemos o semestre passado mesmo um trabalho em que eu reescrevi o trabalho inteiro, lembra? Uhum. Porque a hora que gente, eu não tenho, tá, um vocabulário lindo, maravilhoso. Meu vocabulário ele é bom, mas ele não é espetacular, não chega ao vocabulário do aluno que bombou na redação da USP. Ele precisa traduzir aquilo dali, porque não dá para entender, não. Não chega, não voltei ao colonialismo brasileiro, português, né? Mas, juro por Deus, quando eu peguei o trabalho e eu li o trabalho, a Nath está de prova, porque eu virei para ela e falei assim, falei, Fia, a gente não tem repertório para escrever um texto desse. Não tem. Não tem. Não existe. Nós, na condição que nós temos hoje, não temos repertório para esse texto. Ou seja, se eu, como estudante, já peguei isso. Estudante de universidade, né? A gente pode colocar aí que é um nível superior. Então, imagine a galera do ensino médio fundamental. Não tá querendo mais pensar. E você sabe que. Eles não estão fazendo mais nada dissertativo. E você sabe que eu acho que o clickbait ele é tão utilizado hoje justamente por isso. Porque as pessoas não querem mais pensar. Não. Por isso que elas acabam tanto caindo nesse lugar. Porque elas não estão querendo mais ler também. Nada que seja muito grande vai ler. Então, eu vou pegar o quê? O que está chamando a atenção ali em letras garrafais gigantescas, porque me chamou a atenção, eu vou atrás. Você sabe que, você falando isso, aconteceu um negócio ontem na prova de AEC, que, como você não estava na sala ontem, né? Mas você trazendo essa questão do professor, me fez lembrar do que o professor falou ontem dentro da sala, que muitas pessoas não responderam às questões dissertativas dele. O que as pessoas que não responderam falaram foi que não viram a questão. Assim, eu acho que eu fui uma das pessoas que não respondia as dissertativas dele, mas confesso que não foi porque eu não vi. Então, foi porque eu não tinha repertório da aula para responder. A minha questão das dissertativas foi essa, eu não tinha repertório para responder. Eu não sabia nem por onde começar. Exato. Então, eu deixei em branco por causa disso. Exato, uma delas eu não tinha repertório, então eu não respondi. Né? Uma eu respondi, a outra eu não tinha repertório, então eu deixei para lá porque, né? Mas teve gente que não falou que não viu. Eu vou deixar minha opinião guardada. Melhor. Muito melhor. Vou deixar minha opinião guardada. Muito melhor. Mas aí a gente volta naquele ponto, né, Nath? Que, voltando a essa questão do manipular e tudo mais, a gente até falou um pouco dos riscos que a questão do clickbait ela gera para a pessoa, né? Eu acho que pelo menos essa semana, a gente falou, porque a gente já gravou esse episódio, mas aí a gente teve um sério probleminha com o cartão e a gente tá gravando de novo. Né? Mas eu acho que durante essa semana que eu mergulhei um pouquinho mais dentro do algoritmo do Instagram também, eu percebi que os riscos são muito maiores do que o que a gente havia comentado. Jura? Sim, porque a gente está perdendo a nossa habilidade de raciocinar. Concordo. A gente está ficando com preguiça de pensar. A gente está sendo só ali
liberando dopamina o tempo inteiro, então talvez a gente esteja ficando viciado nessa sensação que a dopamina traz pra gente. Eu tenho uma palavra boa para isso. A gente está emburrecendo. Sim, sim. Só que a gente está sendo condicionado a isso. A gente está sendo levado a isso. É o que a gente fala que e é um ainda projeto, levado né? de uma forma que parece que é a nossa escolha. Né? Porque, tipo, é como você falou do ChatGPT, que você estava estudando e o ChatGPT falou, olha, está bom, mas posso melhorar? Tipo assim, ele tá te dando a escolha de você escolher ficar do seu jeito, ali na mediocridade, e mediocridade eu estou falando do sentido da palavra de estar na média. Não Da pessoa ser ruim. Não da pessoa ser ruim, Exato. né? E então ele tá te condicionando a você ficar melhor, só que é uma escolha sua. Tipo assim, ó, tô te oferecendo isso daqui. Eu não estou te obrigando a fazer aquilo. Se você quiser ficar, aí o problema é seu. Entendeu? Então eu percebo que é um condicionamento gigantesco de para onde a gente está indo. Sabe? E é o que a gente pode voltar na questão. Inclusive, eu estava conversando hoje com a minha tia, né? Antes de você chegar, aí a gente estava falando sobre o Bolsa Família, né? Aí minha tia estava falando, nossa, mas o pessoal do Bolsa Família não ganha um salário mínimo, tal, não sei o que. Eu falei, não ganha, né? Não, mas é porque o pessoal fala, né, que muita gente não quer trabalhar por causa do Bolsa Família, tal. Aí foi o que eu expliquei para ela, eu falei assim, você já parou para pensar se isso é verdade ou não? Falei, porque quando a gente tem que fazer essa análise crítica, porque a notícia que a gente escutou, ela é verdade ou não. Sim. Né? E a gente está passando por um momento em que a IA está conseguindo manipular muita coisa, a gente tem muita manipulação de informação, muita fake news, né? Tem tudo isso acontecendo e cada vez mais a gente não consegue saber o que é verdade, o que não é. E para ajudar, a gente está entrando no momento de ano eleitoral, né? Que é onde eu falo. Mas voltando à questão do Bolsa Família, né? Tá, mas tem gente que... Não, gente. Bolsa Família não sustenta uma pessoa. Nem um pouco. Né? Não é um valor que muitas pessoas acham que é incrível, isso, aquilo. E é onde a gente entra com essa história do sensacionalismo, né? Do clickbait mesmo, no geral. Porque ele vai te vender uma informação que muitas vezes ela não procede. Teve uma informação que foi vendida falsa recentemente. Então, e ela é tão bem vendida que é aquela história, né? De uma mentira repetida, ela se torna verdade. E muita gente acredita nas falácias que são ditas justamente por isso. A história da foto da lua colorida? Com o Super Mario. Ela não foi de agora. Mas ela estava sendo vendida como se tivesse sido nessa última expedição que teve atrás da Lua. Ah, é? É. Ela não foi de agora. É que nem a história ela do foi E ela nem foi feita no espaço, ela foi feita aqui na Terra. Por um microscópio, E não foi de agora, não, foi de um tempão atrás. Eu esqueci o nome. Mas foi. Eu também esqueci o nome. Mas foi vendida como se tivesse saído agora. Começaram a lançar ela no meio das fotos que tiraram lá, nessa última expedição que teve, e foi vendida como se fosse de agora. Nossa. Gente. Pois é. Ou seja, né? A gente acaba sendo manipulado. E eu acho que esse é o segundo chá revelação. É isso, você é manipulado. A gente é manipulado o tempo inteiro. E nem dono das nossas vontades somos. Nem um pouco. Né? Porque se a gente for parar para pensar como acontece o condicionamento, né, de você ir lá apertar o botão de gostei desse conteúdo, de ir lá apertar o botão de curtir para entregar mais, literalmente você tá entregando a sua escolha pro algoritmo.
Você literalmente mostra para o algoritmo o que te faz feliz E o o que você algoritmo, não gosta. exatamente, o algoritmo, ao invés de ele entregar para você o que você não gosta, né? E eu acho que a Não. gente pode colocar aí, em um dos principais riscos dessa história toda, é a questão da polarização política que a gente sofre. Porque eu, pelo menos hoje, eu não assisti, assim, né, no contexto geral, de tudo que eu venho acompanhando, eu não vi nenhum debate bom, nenhum debate de qualidade de pessoas de direita e esquerda. A gente vê debates que são ataques Uhum. de ambos os lados, né? Gente, desculpa, mas eu não vou passar a mão não vou passar a mão na cabeça de ninguém, porque infelizmente é isso, né? São ambos os lados debatendo. Então você tem um conteúdo que é produzido para uma direita ou uma direita extrema, né? E as pessoas vão comprar aquilo como a verdade e gera um caos isso. E a gente tem os conteúdos que vão ser produzidos para a esquerda de extrema também, e que, de certa forma, também vão gerar um impacto muito profundo. Uhum. E a falta de debater isso, de duas pessoas sentarem e debaterem sobre isso, quem está perdendo é literalmente o povo, né? A gente entra naquele lugar do dividir para conquistar. Porque enquanto a população está se lascando com essa polarização toda, e que a gente sabe que começou muito forte em 2018, né? Inclusive nas eleições que elegeram Bolsonaro, a gente teve aí uma horda de fake news. Sim. De lá para cá, a gente viu isso acontecendo muito forte nos Estados Unidos, inclusive com a invasão do Congresso nos Estados Unidos, posterior à invasão do Congresso aqui no Brasil, né? Olha o perigo, olha onde a onda tá escalando, né? As pessoas não conseguem mais ter este lugar de ter uma visão crítica, de falar assim, tá, mas Não. será que isso que tá me chegando é realmente verdade ou não? E é por isso também que tem tanto golpe, né? Por isso que a gente tem a disseminação de tanto golpe aí, porque as pessoas não param para literalmente raciocinar se aquilo é Não. verdade ou não. Só vai. A gente fica muito exposto, né? Sim. Por causa disso, por causa de toda essa questão dos baits que a gente vê por aí. E a gente também não consegue mais discutir, porque a gente só consome aquilo que nos agrada. Então a gente já não tem mais aquele senso crítico de, pô, vou ver o porquê que aquilo não me agrada de Vou ouvir o verdade. coleguinha. Sabe? Lembrei da minha mãe agora falando, como é que você sabe que você não gosta de uma comida se você não comeu aquela comida? É literalmente isso que a gente vive. É a tal da polarização, né? Sim, É que ela saiu só do âmbito político e ela veio para a vida. para todos os lugares possíveis. Exato. É muito absurdo isso. E é engraçado. A gente pode até trazer um exemplo disso acontecendo dentro do próprio Big Brother. Uhum. Porque o Big Brother, antes, quando a gente para ver há anos atrás, né? Quem, de certa forma, decidia o campeão era quem estava jogando, Sim, o né? jogo sempre decidiu ali. E hoje a gente vê ele sendo decidido muito no tapetão, aqui fora. É, já faz uns tempos já É porque eu tô que acompanhando isso esse ano, né? acontece. Já faz alguns tempos, eu acho que teve essa mudança ali no da Juliette, mais ou menos. É que eu tô acompanhando esse, né? Mas a gente vê isso no próprio Big Brother. E é muito por causa das redes sociais. Sim, Por isso que eu falei, veio ali no de 2020, 21. que o povo tava tudo enclausurado por causa de Uhum. pandemia, ninguém podia sair, você tinha live, álcool, Live álcool, live álcool, live Big dentro Brother, do live com álcool dentro do álcool, álcool, live sendo patrocinada por álcool. álcool dentro da live e os cantores caindo de bêbado. Gente, ó, Ai, nossa, e em parece. pensar que isso vai entrar em livros de história. Ai, Jesus. Ué. Ainda bem que eu fui criança
na época que a gente discutia a ditadura militar. Poxa! É, Pelo menos era um contexto um tanto quanto mais nossa. denso, né? Sério. Vai de denso a coisas bem Gente, não, real agora. ruins. Saindo totalmente do assunto, né? Eu fico pensando como que será a vida dos professores de história explicando este rolê todo. Aí tem aquele meme que eu vou até colocar, que é o cara com um monte de negócio, assim, com uma cara bem ruim, sabe? Olhando para o quadro e tentando se questionar, vai ser isso, entendeu? Porque olha. Professores de história, olha, meu carinho para vocês, tá? Porque vocês vão sofrer. Mano, vocês estão lascados. Muito. Para explicar. Então, 2020, e cada vez piora. 2020, sabe o que é? Falaram que alguém na China comeu um morcego? E foi. E foi. E saiu um vírus e todo mundo ficou em casa 3 anos trancados, alguns fazendo umas festinhas proibidas, né? A gente viveu à base de live, álcool e separação e divórcio. E foi isso. A história do mundo por 3 anos. E o quanto que nesse rolê aí teve clickbait, né? Senhor. Exatamente. E outra, né? Foi um momento em que as pessoas estavam consumindo muito conteúdo. E a gente dá para ver aí dá para exemplificar, na verdade, para quem está ouvindo a gente, quais foram realmente os riscos que tudo isso deu, né? Que foi a questão de falar que vacina era falsa, metade não se vacinando por fake news, mas por muito clickbait de tipo vacina transmite a doença. Ô, gente, já revelação número 3, tá? Pra quem não sabe, sabe o que vem dentro da vacina? Um vírus enfraquecido. Por quê? Porque o seu sistema imunológico precisa reagir àquilo, né? Tá literalmente ensinando o seu sistema imunológico a como reagir. Então, é óbvio, cabeça de vento, que a caceta da vacina vai ter o vírus, vai ter a doença dentro. Mas tá aí os riscos gigantescos que a gente passou por clickbait, né? Que foi e teve não muita gente que morreu. Sim, por causa disso? Por causa disso, porque não usou máscara, não tomou vacina, não quis ser entubado, porque tava falando que entubar morria. Exato. Tá aí, a gente já tem a exemplificação de quais os riscos que o clickbait causa tanto. Exato. E que a falta de pensamento crítico causa. Literalmente, a falta de pensamento crítico pode te desviver. E basicamente era esse o intuito do episódio hoje. Exato, o nosso episódio foi só pra gente esfregar na cara de vocês, é isso. Tem um pensamento crítico. Gente, a gente precisa aprender a não só ouvir, mas a questionar tudo aquilo que a gente ouve. É o básico pra gente se manter vivo, é o básico da nossa existência como ser humano. Não tem como, né? Enquanto a gente aceitar tudo o que vem pra gente de informação, você simplesmente vai sobreviver à sua vida, tá? Só sinto muito, mas você não vai viver. Sim. E também prestar atenção nos conteúdos que a gente vê. Né? A gente sempre fala isso todo episódio, quase todo episódio. Mas saber que quando eu ver uma frase assim gigantesca dizendo é o fim, saber que é um clickbait e que provavelmente o que tá ali não vai ser o que vai ser entregue. Não, aí só para a gente encerrar essa discussão, que eu acho que é algo muito importante também para a gente entender, é que os clickbaits acabam prejudicando conteúdos de boa qualidade. Sim. Né? Pessoas que estão ali para falar assuntos que são relevantes, mas que, de certa forma, não querem se levar pelo algoritmo. Sim, que é o nosso caso. Não, assim, enaltecendo a gente, mas né? a gente produz um bom conteúdo, desculpa.
Eu ia jogar a falsa modéstia. Mas Não, a sem gente está falsa modéstia. sendo prejudicada muito porque a gente não utiliza de clickbait, a gente não utiliza de outras técnicas aí que o algoritmo entrega. Até porque um dos nossos papéis aqui é sempre ser o mais verdadeiro possível Uhum, com quem está consumindo o nosso conteúdo, né? Eu acho que é o tipo de respeito que a gente gostaria de ter, né? sim. E é o respeito por quem está na internet merece. E principalmente a gente quer trazer aquilo que as aulas trouxe pra gente, né? Porque a gente deixa bem claro desde o início. Somos duas estudantes, então a gente vai trazer muito do incômodo que a gente sente nas aulas para cá. Esse é o intuito desse podcast, Exato. né? E graças a Deus, como nós temos pessoas excelentes no nosso caminho de formação, a gente aprendeu desde o dia 1 de aula que psicologia sem o social é coach, É coach com diploma. tá? Então, assim, não adianta nada a gente vir aqui trazer um conteúdo mentiroso, né? E simplesmente para a gente ganhar visualização, like, monetizar canal e tudo mais, né? Então, mais uma vez, eu acho que eu trago isso para reforçar. Verifiquem quem vocês consomem, né? Não vai na onda, não, porque fulana tem 35 milhões de seguidores. Isso significa alguma coisa? Que ela está produzindo um conteúdo de qualidade? Já parou para pensar se não é comprado? Né? E isso lembra muito, me traz uma, só para a gente encerrar, o caso de uma modelo que ela tinha, acho que 1 milhão e pouco de seguidores, né? E ela lançou uma camiseta e ninguém comprou, Pois é. porque uma grande parte dos seguidores dela eram comprados dessas fazendas de bots que fazem milhares de seguidores, você ganhar milhares de seguidores. Tem uma outra aí que é extremamente famosa, né? Que ela teve que fazer uma queima de estoque dos produtos dela porque não estava sendo vendidos. Exato. Então, assim, gente, conselho dessas duas criaturas aqui é: tenha pensamento crítico, tá? Pesquise direitinho quem você consome, o que você consome, questione, né? Disse muito sobre o tribunal da Uhum, internet, mas eu acho que algumas coisas na internet sim precisam ser debatidas, porque para chegar lá e falar um monte de abobrinha, um monte de coisa, eu falei isso até hoje, papagaio fala também, sim. né? Até papagaio fala. Então, sim, debata, questione, cuidado com conteúdos técnicos, por exemplo, médico, psicologia, tudo que de muita coisa eu vou puxar para o nosso lado da área da saúde, né? Muita coisa que envolve coisa de saúde. Existe muita desinformação na internet, porque a gente Muita. sabe que existe todos os tipos de profissionais em todas as áreas, Uhum. né? Então, eu vi no TikTok que se eu tenho isso, aquilo, eu tenho TDAH. Não, querido. Sabe quem vai te dizer isso? Neuropsicólogo, psiquiatra, e psiquiatra com muitas aspas, tá? Você fazer um teste real em relação ao que você possa ter de transtorno, é isso que vai te trazer. Eu acho que tudo que seja muito rápido, de tipo assim, 5 minutos. Nada que é rápido dentro da área da saúde, nada que é milagroso dentro da área da saúde é verdadeiro. Não, não. Não acredite em tomar água com sal de manhã, não vai equilibrar porra nenhuma do teu organismo. Nem o suco de limão. Exato. E se vocês tiverem alguma dúvida de ciências, Muito menos suco assistam. detox. Exato. Vocês estão com dúvida de ciência? Tem dois canais maravilhosos que eu gosto muito, com a da Mari Kruger, maravilhosa, que eu Sim. vivo falando dela aqui. E eu nunca vi uma cientista, que as meninas são maravilhosas.
e elas trazem muita coisa nesse âmbito de desmistificar notícias que estouram por aí sobre o mundo da ciência e não tem nenhum embasamento científico de verdade. É isso. É isso. Continua acompanhando a gente não vai terminar aqui A gente não vai podcast, desistir. a gente não vai desistir. Não desistam da gente. Apesar de ser bem punk fazer tudo isso, né? Apesar de estarmos indo contra o algoritmo, a gente não vai desistir, então já comenta. Por isso que a gente precisa cada vez mais de vocês divulgando pra gente. Inclusive, para a gente fazer assim uma campanha para outras pessoas caírem nesse clickbait do bem, deixa um comentário aí de um coraçãozinho partido. Aí Exato. você vai enganar mais outra pessoa. Mas de um jeito bom. Isso me lembra aquele episódio do Chaves. Enganamos mais um. E nem Chaves eu gosto. É isso. Mas gente, isso. Se inscrevam no canal. Acompanhe a gente no Instagram. A Nath vai deixar aqui as nossas redes sociais para você poder acompanhar a gente. Tá? Que mais? Ativa a notificação. Toda semana a gente tem vídeo novo. Essa semana a gente não conseguiu lançar, mas porque problemas técnicos acontecem. A vida acontece. Exato. Às vezes ela te derruba. Exato. E, cara, façam terapia. Procurem ajuda, porque é sempre válido, tá? A gente precisa elaborar um pouquinho mais a criticidade das coisas na nossa vida. Exatamente. Fechou? Fechou. Até a próxima. Tchauzinho. Nossa, preciso limpar minha mão, que meu batom foi se desfazendo. Eu tô com a mão toda suja de batom. Eu tava tentando esconder aqui. Não, eu acho que Booster! Por aqui! Você está velho de saber que fake news é crime. E como as humanas falaram, começa pelo clickbait. Então, fica esperto! E lembrando que essas duas humanas ainda não são formadas, então vai procurar um profissional formado e com o CRP ativo para sua terapia. Paz!